Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo. Hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem dizer não? Sabem a hora de dizer não? Tem dificuldade em dizer não? Às vezes não é muito fácil dizermos não para o outro. Primeiro, porque nós somos seres muito solícitos e desejamos sempre agradar o outro. Sempre a nossa preocupação em fazer tudo para que o outro fique satisfeito, para que o outro se sinta feliz. E aí, muitas vezes, nós vamos abrindo mão de dizer não com a preocupação de desagradar o outro. E com isso, nós vamos nos desagradando. Então, por mais que a prática em dizer não seja às vezes difícil, nós precisamos aprender a usar com uma certa frequência essa palavrinha não, que muitas vezes vai fazer com que nós nos sintamos melhor, que nós acabamos nos validando, que nós vamos aprender a nos respeitar e a colocar, de certa forma, limites nas exigências e nas cobranças do outro. Então, por mais que a gente ache que falar não, às vezes, vai causar sofrimento, vai causar danos, vai causar decepção ao outro, nós estamos olhando o que esse não vai causar ao outro e o que é que esse não está causando em nós mesmos. Por que a necessidade de estarmos sempre valorizando o que o outro pensa, o que o outro quer, o que o outro deseja com relação ao que nós queremos, ao que nós pensamos, ao que nós sentimos? Então, às vezes, é necessário, é extremamente fundamental dizermos não. Aprender a dizer não, muitas vezes vai ser doloroso, né? Porque nós estamos tão habituados a falar sim para tudo e para todos, que quando nós resolvermos falar o não, pode ser que a gente cause estranhamento no outro. Mas esse estranhamento para o outro também pode ser um momento em que você começa a se descobrir, a entender que você também precisa olhar para si, que você também precisa falar não para falar sim para você. Porque no momento em que você diz não para o outro ou para determinada situação, você está dizendo sim para você, para o que você quer, para o que você acredita, para o que você pensa. Então, muitas vezes, ao dizer não para o outro, você diz sim para você e vice-versa. Dizer sim para você é dizer não para o outro. Então, quando você se coloca como pessoa mais importante, como pessoa de estar em primeiro lugar, pessoa de grande prioridade na sua vida, muitas vezes você realmente vai precisar dizer não para o outro. Isso não é ser ruim, e isso não é ser egoísta, e isso não é ser maldoso com o outro. Porque tudo aquilo que o outro acha que você está sendo com ela, quando você diz não para ela, você está fazendo com você por não te dizer um sim. Então é preciso, antes de analisarmos o que o nosso não vai causar ao outro, o que é que esse não pode estar me causando também? Então nós temos o hábito
de valorizar muito o que nós podemos causar de negativo no outro, mas nós não olhamos para o que esse sim que nós dizemos ao outro pode nos trazer de consequências negativas. Então precisamos olhar mais para nós, precisamos ter autoconhecimento para entender aquilo que nos faz mal, aquilo que nos prejudica, aquilo que a gente permite ao outro, mas que de certa forma vai nos trazer dor, infelicidade, sofrimento. Porque no momento em que você diz sim para o outro, você está o colocando em uma posição de superioridade em relação a você, em relação ao que você pensa, ao que você sente, ao que você acredita, ao que você quer. E o outro merece estar em uma posição superior à sua? O outro é mais importante do que você? O que você quer, o que você pensa, o que você sabe que você merece está abaixo do que o outro quer para ele? Então a gente precisa parar e avaliar, analisar que muitas vezes falando sim para o outro, nós estamos falando não para nós. Nós estamos abrindo mão de valores, de coisas que nós queremos e que nós acreditamos que sejam bons para nós. Mas com medo de decepcionar talvez o outro, a gente prefere negligenciar nós mesmos. Nós preferimos dizer não para nós mesmos e dizer sim para o outro. Mas se o outro tiver que tomar essa decisão também, será que vai ter a mesma posição que você? Será que vai ter a mesma postura que você? Vai dizer não para ela mesma e vai dizer sim para você? Será que vai ter a mesma reciprocidade, a mesma empatia que você teria com ela, ela terá com você? Então nós precisamos questionar sobre muitas questões do nosso dia a dia que às vezes nós somos cobrados. E nós somos às vezes acusados de sermos egoístas, de não termos empatia, de não termos reciprocidade. Mas será que o outro está tendo tudo isso que ele cobra de nós? Será que ele está nos oferecendo? Ou será que ele está sugando tudo aquilo que ele quer de nós, mas não está nos dando nada em troca? E eu não digo que sentimentos têm que ser trocados, não. Mas é preciso que haja reciprocidade e empatia entre as pessoas. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não ofereço, que aí passa a ser uma atitude de egoísmo. Eu só quero receber e não dou nada em troca, e não mostro a minha empatia, e não sou recíproca com o outro. Então nós precisamos avaliar determinadas atitudes que nós temos com o outro e o outro conosco. Então, quando nós nos colocamos numa posição de dizer sempre sim para o outro, nós estamos nos colocando numa posição de inferioridade. O que o outro quer é mais importante. O outro é mais importante que nós mesmos. Então, nós colocamos o outro numa posição superior à nossa. O que o outro quer tem que ser feito porque ele é merecedor. E nós não somos merecedores. Nós não merecemos ser respeitados. Nós não merecemos ter aquilo que nós acreditamos também validado.
Então é preciso ter muito cuidado e muita atenção todas as vezes que nós dizemos sim para o outro. Se esse sim não está nos colocando numa posição de inferioridade, não está nos trazendo infelicidade, sofrimento, ótimo. Mas se esse sim para o outro acaba nos aniquilando, acaba nos colocando numa posição de inferioridade, acaba nos anulando como pessoa, como ser humano, como indivíduo, a gente precisa rever. A gente precisa avaliar, analisar e pensar, não, peraí. Dizer sim para o outro, eu estou dizendo não para mim. Então o outro está sempre numa posição superior a mim? Ele mais merecedor do que eu? Eu preciso abrir mão daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu acredito, para que o outro tenha as suas necessidades e os seus valores respeitados? O outro, ele também tem essa atitude comigo de compreensão, de valorização, de empatia, de respeito? Então a gente precisa começar a avaliar e ver que muitas vezes nós vamos precisar dizer não, sim. Dizer não é um ato de amor, tanto com o outro quanto conosco. Porque nem sempre dizer sim para o outro, nós vamos estar contribuindo para o seu conhecimento, para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Muitas vezes, o nosso sim para o outro é uma atitude de negligência, uma atitude que pode vir a prejudicar o outro. Então, a gente precisa também perceber que esse sim, muitas vezes, vai ser negativo para o outro. Então, nós precisamos também validar o não. O não, em algumas situações, ele vai ser extremamente necessário e importante. Ele vai possibilitar ao outro crescer como indivíduo, como pessoa, a entender que nem sempre ele ouvirá o sim, que em alguns momentos ele vai lidar com frustrações, que nem sempre aquilo que ele quer ele vai obter. Então, o não também é necessário no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos relacionamentos. Então, não tenha medo de dizer não. Se você usar o não de forma adequada e nos momentos certos, eles podem ser muito proveitosos e podem permitir tanto a você como ao outro grandes aprendizados. Vocês podem estar constantemente adquirindo mais conhecimentos, aprendendo a se autoconhecer e com isso se autovalorizar, se respeitar e consequentemente também transmitir tudo isso para o outro. Então reflita sobre os vários momentos de sua vida que você precisa usar o não, mas que você por algum motivo acaba usando o sim. E se colocando numa posição de inferioridade, de negligência com relação ao que o outro quer, ao que o outro pensa. Então, nunca permita estar numa posição ruim, de inferioridade ou de desrespeito, porque você não consegue dizer não para o outro. Diga sempre sim para você, para aquilo que você acredita, para aquilo que você pense, porque você precisa entender que você é a pessoa mais importante da sua vida. Boa sorte!